Olha que coisa interessante. A Bíblia Sagrada tem um livro chamado Atos dos Apóstolos, e o seu capítulo 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Interessante essa festa de Pentecostes, que ela é uma festa cristã, é uma comemoração, ela vem baseada na comemoração judaica, 50 dias depois da Páscoa. E é uma festa onde no livro de Atos se refere à descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Olha que coisa maravilhosa é a gente entender essas comemorações. Interessante que os discípulos já haviam recebido o Espírito Santo, porque eles andavam com Jesus, mas agora eles estavam recebendo a evidência do Espírito Santo em sua vida. Ali naquele dia de Pentecoste, as pessoas puderam ver e ouvir que eles eram cheios do Espírito Santo. Interessante que nesse mesmo dia a gente vê logo os frutos. Nós encontramos o apóstolo Pedro falando e já ganhando muitas almas para o Senhor. Porque quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos mais disposição para falar de Jesus, para pregar o Evangelho, para ganhar almas para o reino de Deus. Olha que coisa interessante. Ah, irmã, mas se eu não for batizado com o Espírito Santo e ter a evidência do Espírito Santo, eu não posso evangelizar, não posso ganhar almas? Pode e deve. A palavra de Jesus foi ide. Olha que coisa interessante. E esse ide não ficou só lá atrás com os apóstolos. Não, esse ide chegou até nós no dia de hoje. Que coisa maravilhosa. O meu desejo nesse dia é que você seja cheio, repleto do Espírito Santo de Deus e continue a falar de Jesus por onde você andar, aonde você estiver, certo de que o revestimento com o Espírito Santo é uma necessidade de todo cristão. Tenha o Espírito Santo como seu amigo, o seu companheiro. Foi esse presente que Jesus, antes de subir ao céu, ele promete aos seus discípulos. Ele diz: eu vou, mas mandarei para vós o Consolador. E que coisa interessante. E eles obedeceram, eles foram esperar esse Consolador que chegou no dia de Pentecostes. Por quê? Porque era um plano de Deus para que muitas pessoas que não tinham acesso a ouvir o que era ser cristão pudessem naquele dia daquela festa. A Bíblia diz que eles ouviam eles falando na própria língua deles. E a multidão ficou impressionada com aquilo, porque ali tinha homens que não tinham cultura nenhuma, não tinham estudo, não eram reis, não eram príncipes, não eram empresários. Tinha pessoas muito simples no meio dos discípulos. Mas de repente eles falavam no idioma deles. Por quê? Porque assim o Senhor alcançou o coração daquelas pessoas. E no meio daquela multidão, muitos vieram para Jesus. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando nesse dia e que nós possamos continuar falando de Jesus, que ele vive, ele foi morto, ressuscitou, mas está vivo e nós temos conosco um presente maravilhoso que é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Medite nessa palavra no dia de hoje. Atos, capítulo de número 2, a descida do Espírito Santo. E Deus continue te abençoando. Seja feliz e ganhe vidas para o reino de Deus. Evangelize, fale de Jesus, ganhe almas, propague mais uma vez o Evangelho, a palavra de Deus. Deus te abençoe.